Bem, eu passo a palavra agora ao Célio Cabral de Souza. Olá, boa tarde, senador. Em nome do SEBRAE, agradeço o convite, cumprimento também os demais colegas aqui da mesa, todos os presentes. Bom, eu tenho aqui talvez o desafio de falar depois, de tantos colegas que abordaram já temas de fato centrais para esse debate, essa agenda, mas vou tentar fazer um esforço aqui, inclusive, em nome do SEBRAE, de colocar um pouco a visão do pequeno negócio e a visão das empresas à luz desse cenário como um todo. Então, eu estruturei um pouco aqui a nossa conversa a partir de um desafio, duas questões de fundo, ou talvez premissas, e algumas proposições, tentando responder, de certa forma, ao que foi nos apresentado inicialmente pelo senador. Bom, se eu pudesse, talvez, resumir em um único desafio tudo que foi falado e tudo que se vislumbra daqui para frente, eu diria que o nosso desafio é transformar conhecimento em PIB. Se eu pudesse resumir em uma frase, senador, seria essa. O Brasil hoje, a gente conseguiu atingir um certo patamar de desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico, mas o grande desafio, acho que permeia tudo que foi falado, é transformar isso em PIB, em realidade, para as nossas empresas, sobretudo para os pequenos negócios. E as questões de fundo que eu gostaria de colocar, antes de entrar nas proposições, a primeira, eu acho que foi, de alguma forma, abordada pelo professor Bermudes, que é a questão cultural. Temos aí, talvez, uma herança ibérica que dificulta muito essa relação universidade-empresa. Uma relação em que existe uma aversão grande ao risco. O risco não é visto com bons olhos, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista empresarial. Isso acaba gerando uma certa distinção de interesses entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa necessária ao desenvolvimento empresarial. E a questão cultural, de certa forma, acaba permeando, então, muitos dos desafios. O empresário, ele não procura a universidade porque acha que não vai ser atendido no tempo que ele precisa, que aquilo não vai ser feito de acordo com as suas necessidades. E, por outro lado, o professor da universidade acha que o empresário está indo ali para, de alguma forma, usufruir daquele conhecimento que vem sendo gerado há tanto tempo, que seria uma entrega daquele conhecimento público a uma iniciativa privada, enfim. Essa dificuldade de estabelecer uma relação sadia e produtiva permeia, de certa forma, toda essa discussão. E outra questão de fundo, eu acho que, eu diria que talvez o debate, da forma como está sendo trazido, ele é um debate relativamente recente no Brasil. Nós estamos falando de uma lei de inovação de 2004, quando as universidades começaram a estruturar os seus NITs, apesar de todas as iniciativas anteriores a isso. O debate do ponto de vista, pelo menos, da regulamentação desse processo, ele é relativamente recente. Então, acho que a gente ainda tem um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação bastante imaturo, se compararmos aí às experiências internacionais. Eu tive, até exemplificando melhor a questão cultural que eu coloquei, eu tive há pouco tempo a oportunidade de conhecer e fazer algumas visitas a alguns países, e um deles foi a Alemanha, para conhecer, de fato, o Sistema Nacional de Inovação. E eu perguntei a eles como que era a relação das empresas com o ambiente acadêmico, qual a dificuldade que eles teriam, isso perguntando para uma grande universidade, em fazer com que seus pesquisadores, de fato, interajam com as empresas, que dediquem parte do seu tempo ao desenvolvimento de projetos de interesse empresarial. E, de certa forma, eles tiveram até dificuldade em entender um pouco a minha pergunta, como se aquilo não fizesse parte da realidade deles. Eles falaram, olha, aqui, para você, inclusive, ser um doutor, você tem que ter tido, no mínimo, 5 anos de experiência em alguma empresa, em alguma indústria. Então, eu já trabalhei em uma grande indústria, o meu colega aqui ao lado também já trabalhou, e agora nós somos aqui diretores da universidade. Pode ser que amanhã eu volte para a indústria, pode ser que venha alguém da indústria trabalhar aqui na universidade. Então, é uma relação natural, um fluxo mas muito comum e que acaba favorecendo muito essa integração. Bom, então, posto essas questões, diria, premissas ou questões de fundo, eu queria colocar alguns pontos importantes. O primeiro, talvez, um ponto macro, seria a necessidade de pensarmos numa estratégia nacional para ciência, tecnologia e inovação com uma visão de longo prazo e uma visão estruturante, de termos, de fato, um planejamento nacional das nossas ações de ciência, tecnologia e inovação, mas não uma ação de governo, mas uma construção conjunta da sociedade civil organizada que busque, de fato, pensar
em ações que, no longo prazo, se legitimam, né? Que a gente não fiquemos aí reféns, né, do ciclo político, da dificuldade que a gente encontra, das descontinuidades dos programas e das políticas públicas, né? Apesar da nossa lei de inovação ser de 2004, de lá para cá tivemos diversos programas e bons programas que foram descontinuados, né, programas que não tiveram uma perenidade, até mesmo para se justificar perante a sociedade no longo prazo. Então, construir esse plano de onde queremos chegar com ciência, tecnologia e inovação no Brasil, eu acho que é central para que as instituições consigam pensar a sua estratégia à luz, né, dessa diretriz macro que seja colocada. Eu acho que hoje no Brasil nós conseguimos alcançar uma certa estruturação razoável do nosso sistema, porque temos, de fato, né, todas as instituições que nós identificamos em todas as experiências do mundo, né? Temos uma boa estrutura de universidades, parques tecnológicos, incubadoras, instituições de apoio, fundações de amparo à pesquisa, o governo, né, olhando isso com bons olhos, mas às vezes a sensação é de que está cada um caminhando para um lado, né? Nós não temos aí uma convergência de vetores e uma convergência de ações de complementaridade desses programas e dessas políticas públicas. Eu acho que esse é um ponto central a se pensar, né, diria, como política pública mesmo de incentivo à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Um segundo ponto, né, que está ligado ao primeiro é a definição de prioridades. Eu acho que estratégia é, às vezes, definir o que você não vai fazer. Então, se não tivermos prioridades, né, o recurso é escasso e a gente não consegue atingir aquela estratégia anterior que eu comentei. Então, acho fundamental pensarmos nessas prioridades, né, interessantes. Como exemplo, também, numa experiência que eu tive visitando a Coreia, para conhecer também o sistema de inovação daquele país, eu percebi que todos falavam de indústria criativa. Né, todas as instituições, não só o governo, mas instituições de representação das indústrias, instituições representativas dos pequenos negócios, todos falavam de indústria criativa, porque ali era a diretriz e a definição de Estado que o país agora vai trabalhar com foco em indústria criativa. Então, a capacidade que eles tiveram de fazer com que essa diretriz se transbordasse para suas universidades, para suas instituições de apoio e até para as grandes empresas, né, como Samsung e LG e Hyundai, é algo impressionante, né? Então, aquela diretriz acaba sendo colocada como uma diretriz de nação e todos caminham naquele sentido. Então, acho que definir prioridades é fundamental. Bom, o terceiro ponto, né, que também o professor Bermudes chegou a comentar, eu acho que é a necessidade de repensar a formação dos nossos futuros profissionais que vão trabalhar com inovação e tecnologia dentro dos nossos centros do conhecimento, das nossas universidades e das nossas empresas, né? Se queremos uma atitude nova, temos que pensar numa formação diferenciada, né? E isso envolve, sem sombra de dúvidas, diria, a ementa e a grade curricular dos nossos cursos, sobretudo cursos de engenharia no país, né? Nós não temos, em poucas universidades hoje, a gente tem abertura para que esses estudantes façam, né, cursos de empreendedorismo, que busquem abrir as suas empresas, que tenham uma visão mesmo de mercado e de onde ele quer chegar com aquela pesquisa acadêmica, né? Precisamos abrir um pouco a formação desses nossos profissionais. Eu acho que isso é fundamental. E do ponto de vista dos pequenos negócios, eu acho que também isso se coloca como a grande sementinha que vai trazer, né, aquelas empresas que a gente quer para o futuro, as empresas de alto potencial e de base tecnológica que começam com esse repensar lá na graduação ou nos cursos tecnológicos desses profissionais. Bom, um outro ponto, eu acho que agora entrando mais, afunilando um pouco pelo ponto de vista do pequeno negócio, né, é uma tratativa talvez diferenciada no acesso dessas empresas ao conhecimento. Hoje, um pequeno negócio, para ter acesso ao conhecimento dentro da universidade, a dificuldade é enorme. Eu acho que os NITs hoje conseguiram se estruturar para tratar bem do tema de propriedade intelectual, para começar a abordar de forma mais profissional essa agenda nas universidades, mas a propriedade intelectual por si só, né, não vai levar
não vai trazer os resultados que a gente quer e não vai levar esse conhecimento para o mercado. Então, pensar na relação universidade-empresa além da propriedade intelectual, eu acho isso fundamental, né? Então, serviços tecnológicos para pequenos negócios é central, e muitas das vezes isso vai ser muito mais importante, né, do que um processo de transferência tecnológica que às vezes é burocrático e demorado para o pequeno negócio, né? O Sebrae hoje, unicamente com o Sebrae Tech, né, que é um programa de apoio a serviços tecnológicos, a gente conseguiu investir, em média, ao ano, 300 milhões e apoiando aí 92 mil empresas, né? Mas eu acho que ainda é pouco. Precisamos ampliar isso e com outros parceiros e ampliar a participação das nossas universidades e dos centros tecnológicos de excelência nessa agenda. Então, facilitar o acesso do pequeno negócio a esse conhecimento de ponta é fundamental. E aí eu acho que é importantíssimo pensarmos nisso além da propriedade intelectual. A relação de confiança, a relação do dia a dia, a relação da consultoria e do serviço tecnológico para o pequeno negócio é muito importante. Trazer isso para a realidade dele, de uma forma fácil e tranquila nessa relação, não necessariamente dependendo de uma relação jurídica ou de uma relação, né, mais complicada e burocrática. Outra questão, eu acho que é muito importante pensarmos do ponto de vista agora do pesquisador, né, do profissional acadêmico, que tem, né, a sua meta como profissional de crescimento de carreira, né, e hoje no Brasil avaliado, né, a partir dos critérios da CAPES, que tenhamos como um dos critérios a relação desse profissional com empresas, né? Não só a produção científica de artigos e patentes, mas também quais os projetos aqueles profissionais têm em parceria com a empresa. Eu acho que esse poderia ser um ponto talvez bem específico, mas que facilitaria muito, né, a vida daquele profissional que se dedica a gerar o conhecimento e que essa relação com o empresário também fosse considerada na sua avaliação de carreira. Outro ponto, assim, agora bem direcionado às questões que nos foram colocadas em relação à Lei 8666, concordo que, de fato, não podemos tratar ciência, tecnologia e inovação da mesma forma que tratamos a construção de uma rodovia, a construção de uma ponte, de uma estrada. São lógicas muito distintas e é uma relação totalmente diferente, né, entre prestadores de serviço e entre demandantes desse processo de desenvolvimento tecnológico. Não podemos usar a mesma lógica de fiscalização de uma construção física para um conhecimento intangível que é a ciência, tecnologia e inovação. Então, pensar alternativas a isso eu acho fundamental, né? O professor Bermudes também tocou nesse ponto, colocando umas sugestões. Outra que a gente pode pensar como estratégia, senador, é pensarmos talvez em criar um regime diferenciado para contratação, para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, assim como fizemos na época da Copa do Mundo. Por que não pensarmos num regime de contratação diferenciado para, né, investimentos em P&D? E, para finalizar, eu acho que é central pensarmos em uma visão de mundo, né? Estamos falando de ciência, tecnologia e inovação, né, tanto do ponto de vista da academia e da universidade, que hoje, né, eu diria que no Brasil a gente conseguiu e estamos muito próximos da fronteira do conhecimento. É fundamental que os pequenos negócios